A gente não descansa, não. Descansa não, Quem menina. sou eu, mera mortal, para poder descansar? Vou descansar só quando Jesus me levar. Ô, Pri, seu marido tá de férias. Entrou de Tá, férias. menina. O meu também entrou. Entrou Ai, tá só pela misericórdia, Senhor. aqui. Não, e aí é trabalho dobrado, né? Uma que a gente quer arrumar um monte de coisa em casa enquanto eles estão, que a gente aproveita para eles fazerem. E outra que a gente serve, né? Aí não tem jeito. Não, menina, é muita coisa para fazer. Aí, semana passada, que ele já tava entrando de férias, o Felipe queria muito pintar uma parede que ele montou a mesa do computador lá, e ele queria pintar a parede atrás do computador de cimento queimado. Aí eu falei pra ele, pinta, né, Felipe? Aí o pai dele, não, que isso não vai dar certo, que não sei o que lá. Aí por fim aceitou. Menina, depois... Trabalho que deu. Não, quem disse que não queria ajudar o Felipe. Aí eu falei, deixa, Felipe, eu vou te ajudar. Oi, Fabi, bom Aí eu e o dia. Felipe Bom montamos. dia! Bom dia, Bom dia. Fabi. A gente montou Bom bonitinho, dia! lindo. Bom dia. Ele pegou e reclamou. Eu falei, Querem então bom pega e sai da dia? próxima vez. Eu me estresso Ai, com ele. é assim Esse mês mesmo, vai né? ser estressante. Eles em casa dá mais trabalho pra gente, mas tá bom, benção. Ai, dá A gente muito tá falando aqui trabalho. dos maridos. Marido da Pri entrou de férias e o Andinho também entrou de férias. Bom Aí, dia, menina. tudo bom, O som meu tá Kelly? baixinho, peraí. Tá melhor? Desculpa, gente, eu tô aqui correndo com as coisas, porque eu não fui na aula de Pilates hoje, aí, porque eu passei mal, né? Ah, Aí eu fiquei em casa, mas só que, cara, não tem um montão de louça para me lavar. a gente tá assim, é segunda-feira, final de semana maravilhoso, a gente curte, é pra gente descansar que nada, né? Então, segunda-feira cai aquela avalanche de coisas, né, Fabi? Aí é tudo. Mas tá bom, meninos. Amém. Eu comecei a ouvir vocês agora, desculpa. O meu Não, som estava baixinho. Não tem problema, Tô não. falando que eu tô cheia de louça para lavar. gente, mas assim, vale a pena. A gente teve um final de semana assim abençoada. Querem que você tá melhor? Você falou que você não passou bem, né? Tô melhor. Então tá Tomei bom. remédio. Aí agora parece que deu uma melhorada. Que bom. A gente, assim, que final de semana abençoado, né, Fabi? Né, Pri, assim, nossa, como que Deus Como é que foi abençoou. o congresso lá de vocês? Olha, foi uma bênção, Keren, foi muito bom, muito bom. Foi uma Minha prima conferência, né? postou, a Aninha e a Tatiana postou. Aí eu falei assim, nossa, deve ter sido lindo. Tatiana postou lá que negócio de amigo, né? Que é importante ter amigos e tudo. Assim, foi simples, né, a preparação, mas assim, era o que Deus tinha para falar para gente, o que Deus queria. Isso aqui era o mais importante, né? A conferência não era ser aquele congresso preparado, cheio de atrações, né? O que era Deus que queria falar com a gente. Então foi assim, tremendo. Eu, sábado, fui muito abençoada pela palavra, né, dos pastores, assim, teve uma frase, então, foi marcante na minha vida. Falei, meu Deus, como Deus falou comigo, sabe? Foi tremendo. Sábado eu não consegui ir, porque eu tive um aniversário para ir, né? Da minha sobrinha neta, aí acabou 8 horas. Aí eu queria ir, a minha intenção, mas infelizmente não deu. Mas eu vou assistir as pregações. Então tá bom. Meninas, vamos começar então. Vamos. Hoje, a pedidos da Pri, né? A gente vai ter assim, é um assunto realmente um tema tão interessante para a gente vai falar um pouquinho sobre Raabe, né? E assim, como eu tenho certeza que o Senhor vai falar o nosso coração, o Senhor tem falado, né, conosco sobre tantas coisas nesses dias. Vamos orar? Obrigada, Pai.
obrigada por mais uma manhã, mais uma segunda-feira que se inicia. Senhor, nós falamos de trabalho, falamos de cansaço, Senhor, mas é tão bom a gente viver. Viver é tão bom, Senhor, e se a gente tem trabalho, a gente tem cansaço, significa que a gente está vivendo, a gente tem atividades, a gente tem família, tem uma casa para cuidar. Isso faz parte da vida, Senhor, faz parte do movimento, Senhor, que a gente está inserido. Isso é tão bom, Senhor. Muito obrigada. Obrigada, Senhor, porque nós temos vida ainda em nós, temos força, temos vigor, ainda que a gente precise descansar um pouco, Senhor, o Senhor renova as nossas vidas, o Senhor tem restaurado a nossa casa, Senhor, a nossa saúde, e nós te agradecemos por isso, Senhor, e nos expomos ao Senhor, o nosso coração está exposto ao Senhor nessa manhã, Senhor, Deus, para recebermos aquilo que o Senhor tem para nós, recebemos da Tua palavra, Senhor, recebemos, Deus, da porção do Senhor, Deus, que cada casa, cada mulher, cada família seja, Senhor, totalmente transformada, Senhor, e abençoada, Senhor, pelo Senhor nessa manhã, que se inicie essa semana, que seja uma semana, Senhor, de vitória, de presença, Senhor, Deus, de prosperidade, de graça do Senhor sobre nós, que seja uma semana de salvação, Senhor, uma semana de cura, Senhor, sobre cada uma de nós aqui, Senhor, uma semana, Senhor, da Tua vida sobre nós derramada, Senhor. Fala conosco nessa manhã, porque nós dependemos de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Então, hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre Raabe. São textos assim muito conhecidos, né? A gente eu acho assim, eu não vivi a minha infância na igreja, né? Mas a gente assim, como que a gente conhece? A Fernanda está entrando. Oi, Fernanda, que bom, saudade de você. Então, gente, a gente, assim, desde criancinhas, né, aquelas que contam muitas histórias sobre Raabe. Então, todo mundo já conhece mais ou menos, assim, o contexto da história dela, né, daquela mulher que, entre aspas, na Bíblia dita como prostituta, né, mas a gente vai ser, assim, eu anotei aqui algumas coisas, assim, que eu fui vendo no texto, né, que eu achei, assim, que podia trazer do Senhor, né? E assim, a história dela começa no capítulo 2 do livro de Josué. Josué é um dos livros históricos da Bíblia, né? É um dos livros ali, assim, poderosos. Deixa eu falar, assim, uma particularidade, né? Uma interessante, assim, sobre o nome de Josué. Na verdade, o nome de Josué, primeiro ele era chamado de Oséias. Quando ele nasceu, o nome dele era Oséias. Só que quem muda o nome dele para Josué é Moisés. Moisés é que começa a chamá-lo de Josué, que é Deus salva, né? E Oséias também tem esse sentido, mas aí Moisés muda ali um pouquinho, começa a chamar ele de Josué. E assim, Josué é a tradução assim da língua deles, né, para o nome Jesus, né? Jesus no hebraico é uma tradução de Josué, né? Então isso é muito interessante para a gente ver. E assim, no capítulo 2 lá desse livro de Josué, a gente começa a falar sobre Raabe. É a primeira vez que é mencionado o nome dela, a história dela já começa ali dessa forma. E assim, Raabe, ela morava em Jericó. Trazer essas informações aqui para a gente assim, ter um contexto geral, né, do que a gente vai falar. Jericó, hoje ela é a cidade de Jericó, ela existe hoje ainda, né, talvez não com esse nome, mas é assim, uma das cidades ali da região da Cisjordânia, né, que a gente fala. Hoje ela é dominada pela Palestina, pelos palestinos, há um governo palestino nela ali, mas ela assim, ela fica localizada meio que na entrada ali, né, de Jerusalém, na entrada ali daquela região, né? E ela assim, gente, uma curiosidade é que Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo, né? Porque ela tem assim falam que 9.000 anos, ou então na verdade ela é mencionada a partir de 9.000 anos, mas ela já teria sido fundada talvez há uns 11.000 anos. Então é considerada assim, a cidade mais antiga do mundo e a cidade mais baixa do planeta, porque ela é 270 metros abaixo do nível do mar. Então, assim, é uma cidade histórica, tem coisas muito interessantes, né, nessa cidade, e assim, ela é uma das cidades mais antigas habitadas, né, porque sempre foi habitada, né, Jericó, apesar de ter lá a destruição que a gente vai ver aqui dos muros, ela sempre foi habitada, então é uma das cidades mais antigas, assim, habitadas, né, que se menciona no planeta, né, então, assim, é bem interessante isso, gente. E a Raabe, que é a nossa personagem, assim, aí bíblica, né, não é só uma personagem, não é uma
ficção. Raabe existiu, realmente é uma mulher, ela faz parte da genealogia de Jesus, a gente vai ver isso aí de forma linda, assim, e a Raabe é muito interessante, gente, como que a gente se identifica com Raabe, né? Ela é, assim, predestinada, Deus predestinou Raabe para a salvação, né? E ela aceitou. Isso é a primeira coisa assim que eu vejo, né? Porque às vezes a gente pensa em predestinação, né? Deus já de antemão, já antecipadamente destinou a gente para a salvação, mas depende da gente aceitar, né? Deus fez isso com toda a humanidade. Quando Deus prepara Jesus para nos salvar, Deus estava destinando a humanidade para ser salva. Era o plano dele, ele queria que a humanidade tivesse esse destino, tivesse essa chance de salvação, mas depende da gente aceitar, e a gente vê aqui que Raabe aceita, né? Ela recebe a salvação é por graça, né? É a graça de Deus, é o favor de Deus, é o amor dele que alcançou a vida de Raabe, assim como alcança a nossa vida, né? E como ela, a gente precisa aceitar. E assim, gente, o que fala que a Bíblia? Que ela era uma prostituta, né? A Bíblia fala, alguns historiadores que falam que, na verdade, pode ser que ela não tenha sido uma prostituta de profissão, mas o que acontece é que ela tinha uma hospedaria, ela era dona de uma pousada, talvez, um hotelzinho, né? E, gente, e aí no hotel, quer dizer, recebia pessoas de todas as cidades, pessoas que iriam visitar, pessoas da própria cidade de Jericó também que se hospedavam lá, né? E aí, como ficavam pessoas de vários lugares, então, às vezes, as pessoas dormindo nos quartos à noite poderia haver prostituição. Então, por isso que fala-se que ela era uma prostituta, porque ela era dona ali, então ficava como se fosse uma dona de, entre aspas, de um bordel, né? Vamos falar com essas palavras assim, né? Mas tem alguns historiadores que falam que ela era mesmo uma prostituta, então era dona de um bordel, mas também se vendia, né? Vendia o seu corpo. Mas, enfim, o que é importante para a gente aqui é que a graça alcançou essa mulher, né? A graça alcançou essa mulher, né? Por que a gente eu fiquei pensando assim, poxa, por que Deus, né, vai mandar os espias, como a gente vai ler aqui, justamente num lugar de prostituição, né? Não teria outro lugar, né? Para mandar, né? Mas Deus escolhe esse lugar, gente. E assim assim a gente já começa pensando assim como que Deus escolhe as nossas vidas, né? Longe disso, Deus jamais pensar nisso, né? Que cada uma de nós aqui poderia ser uma prostituta, né? Mas assim no sentido de uma prostituição moral, né? Talvez a gente esteja assim, teve o nosso coração corrompido de forma moral, né? E a gente não amava a Deus, né? A gente amava outros deuses, a gente se entregava a outros deuses, né? A outros comandos, outros domínios, e assim, então, de certa forma, a gente também é tido assim, dessa forma, né? E assim, por que esse lugar, né? Uma que estrategicamente, né, havia ali a muralha de Jericó, como a gente sabe, essa cidade que era fortificada, tinha muralhas enormes. Hoje em dia a gente ouve se falar da muralha da China, né? Que é ao redor lá da China, uma muralha muito extensa, muito alta, né? E naquela época Jericó era assim, né? Toda murada, toda fortificada, né? Toda protegida, né? Por um muro. E assim, por que esse lugar, né? Porque a casa de Raabe ficava em cima desse muro, ficava no vão entre a cidade e o muro ali, né? Então a casa dela era construída ali, a hospedaria dela era ali, né? Então estrategicamente isso foi muito importante ali para os espias, porque era um lugar alto em que eles pudessem subir e vigiar, olhar toda a cidade, né? Tanto para dentro quanto para fora, né? Isso é interessante. E por que esse lugar, né? Porque talvez ali um lugar de prostituição fosse um lugar de busca, sabe? Isso que eu entendo, assim, um lugar onde as pessoas iam buscar uma diversão, uma distração, um lugar para se hospedar, e enquanto isso tivessem ali um lugar de prazer, de ter um descanso e ter prazer ao mesmo tempo, né? E meninas, por que Deus escolhe ali, Raabe, Jericó, essa cidade, esse lugar, né? Essa localização ali, essa casa de Raabe, e por que ele escolhe a nós, né? Porque talvez a gente esteja nessa busca.
Assim como Raabe ali, a hospedaria dele, a casa de prostituição representava esse lugar onde as pessoas iam buscar ali um entretenimento, um lugar onde as pessoas iam buscar prazer, né? Assim a nossa vida também, a nossa casa, o que a gente está buscando, né? Às vezes a gente está passando aí esse tempo da nossa vida buscando ter prazer, buscando a felicidade, buscando encontrar, né, a realização para a nossa vida, né? E a gente começa a ir para esses lugares, né? De busca de prazer, de entretenimento, né? Lugar de satisfação, lugar de descanso, né? Então, assim, talvez isso representa bem essa busca aí, né? E como é que você está vivendo hoje, né? Será que não está da mesma forma? Né, buscando aí essa realização de vida, né, o homem, a mulher, né, o homem de forma geral, né, a humanidade fica buscando satisfação, buscando uma felicidade, né, que ele não sabe onde encontrar. Aqueles homens buscavam ali nessa casa de prostituição, na casa de Raabe, e talvez a gente esteja assim também, né, nesse caminho aí de busca. Eu queria começar lendo aqui, gente, vou ler, a história toda vai se desenrolar, que começa nesse capítulo 2, depois ela vai um pouquinho para o capítulo 4, termina ali no capítulo 6, né? Mas assim, a gente não vai ter como ler todos esses capítulos, mas eu vou lendo aqui os versículos principais para a gente se situar, né? Começa falando assim no capítulo 2, né? Espias mandados a Jericó, né? E Raabe. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, né? O que acontece? Deus havia dado a ordem ali, Josué substituiu a Moisés e ele ia conquistar a terra de Canaã, né? Ali a terra prometida, estava para entrar na terra prometida, e aqui no capítulo 3 e 4 vai falar sobre essa passagem do Jordão que eles vão atravessar, mas ele precisava mapear, né? Josué era estratégico, ele era um comandante de guerra, né? Então ele precisava espiar a terra primeiro. E aí ele manda, né, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe, né? Então ele já sabia, né? Alguém já tinha visto os homens entrando ali, né? Faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. E depois, após eles, depressa, porque ainda os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado, quer dizer, no telhado, né? E os escondera entre as canas de linho que havia disposto em ordem no eirado. Quer dizer, ela tinha um monte de rolo de tecidos, né? Ali no telhado, né? Escondido. E ela fez eles ficarem escondidos ali, né? E foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão. E havendo saído, os que iam após eles, fechou-se a porta. Gente, Raabe mente aqui, né? Raabe recebe ali os espias e ela mente, né? Deus não se agrada da mentira. Porém, assim, o coração de Raabe, né, estava disposto a ser fiel a Deus, né? E Deus usa essa circunstância, isso que ela está fazendo, como uma estratégia. Era uma estratégia de guerra, né? Nas estratégias ali dos exércitos, né? Eles tinham que usar, às vezes, de artimanhas, né? E isso daqui foi usado como uma artimanha, né? Para esconder eles. Então, assim, não que Deus se agrade, que Deus tenha prazer, né, na mentira, mas, assim, Deus usa essa circunstância, essa situação, né, para livrar ali os espias, para cumprir o propósito dele, né? Então, a gente vê que mesmo Raabe sendo uma prostituta, uma mulher mentirosa, né, Deus vai transformar essa situação numa bênção, né? Não sei qual a de onde a gente veio, qual a nossa índole aí, qual é a nossa história de vida, né? Mas eu sei assim o que Deus pode transformar, o que Deus pode fazer através de nós, né? E gente, a gente conhece muito bem, né? Ela faz isso, e aqui o texto vai dizer assim: antes que os espias se deitassem,
né, antes que eles fossem dormir, foi ela ter com eles no eirado, lá no telhado. Ela subiu lá e foi falar com eles. E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Olha só como é que ela já começa declarando, gente. E que o pavor se infundiu e caiu sobre todos nós. E que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíram do Egito. E também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Sihon e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para comigo e com a minha casa, com a casa do meu pai. Né? E ela fala: e que me dareis um sinal certo disso. Gente, como essa mulher, assim, ela é esperta, né? Ela é inteligente, e ela vai conversar com eles lá no eirado, e olha só, aí ela faz uma declaração. Ela já ouvia a fama do Deus de Israel, né? Ela ouviu falar que Deus havia tirado o povo de Israel do Egito, que havia gente, me perdoa, aberto o Mar Vermelho e fez o povo passar, e o que Deus tinha feito aos outros reis, que Deus tinha, né, tinha feito com que o povo destruísse as outras nações ali ao redor. Então, assim, toda a cidade estava alvoroçada, Jericó já estava ali toda nervosa, por isso que o rei imediatamente já estava vigiando. Quando os espias vieram ali, o rei já sabia, né, estava vigiando o tempo todo, porque eles estavam, assim, apavorados. E aqui ela fala que, assim, o coração deles havia se desmaiado por causa dessa fama. E ela fala assim, muito interessante, né? Que Deus, o Deus de Israel, que já se sabia que o Deus de Israel era o Deus acima dos céus e embaixo na terra. Então, que era o Deus soberano, o Deus todo-poderoso. Raabe havia ouvido falar, né? Então, assim, a gente já vê que o testemunho chegou até aquela mulher. Eu queria falar com você uma coisa. Eu tenho certeza que o testemunho desse Deus todo-poderoso já chegou na tua vida, sabe? As coisas que Deus tem feito chegou na tua vida. Por isso nós estamos hoje aqui, claro, né? Nós já temos essa intimidade com esse Deus, mas assim, mais ainda, tem chegado o testemunho até você? Quantos têm contado do que Deus tem feito, sabe, das maravilhas do Senhor, e quantos têm testemunhado, assim, que Ele é o Deus dos céus e da terra, é o único Deus poderoso e soberano? Você sabe disso? Você tem consciência disso? Raabe aqui, ela sabia muito bem, né? E ali, assim, a Bíblia fala que Jericó tinha essas muralhas fortificadas, né? Uma cidade, assim, muito bem construída, né? Para se proteger. E aqui a gente vê Raabe nessa situação. Raabe vivia nesse lugar fortificado. E talvez, assim, eu sei que chegou muitas mensagens, muitas informações do que Deus está fazendo ao teu redor, mas às vezes você continua numa cidade fortificada, às vezes você continua uma cidade fechada, você está se fechando, murando a tua vida todinha ao teu redor, né? Mesmo sabendo dessas notícias, você acha que você tem condições de você se salvar, de você se proteger. E eu quero dizer para você aqui nessa manhã, sabe, deixa as muralhas cair da tua vida, porque o Deus que vai entrar, às vezes a gente tem temor, a gente tem medo do que Deus vai fazer conosco, mas assim, o Deus que vai entrar na nossa vida, o Deus que entra, que quebra as nossas muralhas, quando Ele reergue também é uma cidade maravilhosa, sabe? Deixa Deus quebrar essas nossas muralhas, essas nossas resistências, essas nossas fortificações, sabe? Porque o que Ele tem a fazer é muito mais poderoso, muito melhor do que aquela cidade que Raabe morava. Deus iria dar a ela um lugar espaçoso, um lugar muito melhor, né? E aí, gente, muito interessante, falando aqui, continuando sobre Raabe. Raabe era uma mulher, olha o interessante sobre isso. Raabe era uma mulher que vivia em cima do muro. Literalmente, a casa dela, né? A casa, a hospedaria dela era em cima do muro. Você está vivendo em cima do muro? Queria te fazer essa pergunta nessa manhã. Raabe ali, ela podia estar pendendo para um lado e para o outro. Ela morava ali nessa cidade fortificada, havia um rei, Canaã, né, que era ali, essa região, era uma região muito idólatra, e ela tinha um governo sobre ela, que era um governo daquele rei ali, daquela cidade.
E eu creio assim que Raabe era idólatra também em muitas coisas, né? Raabe viveu ali debaixo dessa cultura, e Raabe, assim, uma hora ela pendia para esse lado, continuar ali na cultura dela, e agora ela ouvia as notícias do Deus Todo-Poderoso. Raabe já começava a compreender quem era Deus. Então Raabe estava vivendo, habitando em cima do muro. E aí eu queria chamar a nossa atenção aqui. Talvez a gente esteja assim em muitas situações. Deus está te chamando para ir além, para ir mais fundo, para mergulhar nele. Deus está te chamando para um novo tempo, para uma nova terra, para sair da tua fortificação, sair aí desse lugar que você construiu tentando se proteger. Deus está te chamando, sabe, para fora, né? E você ainda está em cima do muro. Será que eu me entrego? Será que eu intensifico a minha vida de oração? Será que eu começo a ler? Será que eu começo a estudar? Será que eu começo a participar, a ter comunhão, a estar na célula? Será que eu começo a me entregar para o trabalho de Deus, né? Para aquilo que Deus tem a fazer na minha vida, para Deus me usar? Ou será que eu continuo presa naquilo que eu recebi de cultura, das minhas informações, né? Os meus deuses, as minhas crenças, né? Raabe estava vivendo ali em cima desse lugar. E Raabe, gente, tinha negócios, né? A hospedaria dela, uma casa de prostituição, eram os negócios dela, as finanças dela dependiam daquilo ali. Ela tinha os deuses dela, aquilo que governava a vida dela. E talvez a gente tenha também, sabe, o apego aos nossos negócios. Não, mas eu não posso abrir mão daquilo que eu tenho, daquilo que eu sou, daquilo que eu construí, daquilo que eu conquistei. Eu não posso abrir mão, né? Então você fica aí em cima do muro enquanto Deus está te chamando. Olha, eu vou destruir essa cidade, essa fortificação. Vem para o meu lado, vem, se entrega, né? Vem se render a mim, né? Deus tem falado conosco sobre isso. E assim, essa fama de Israel já tinha se espalhado, e a gente sabe assim o quanto você já ouviu de Deus, né? O quanto você já testemunhou da sua presença, né? E a gente vê assim que Raabe faz essa aliança com esses espias, né? Aqui a gente já pode passar assim para esse tempo que você faz uma aliança com Deus, né? Você começa aí nessa aliança com Deus, você começa a se entregar ao Senhor, mas o Senhor tem mais e ele vai depender que você o obedeça fielmente. A gente vai ler aqui a partir do 11, né? Fala assim: ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, como a gente comentou, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é o Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Raabe declara isso aqui, então ela começa a declarar que ela crê no Senhor, mas assim, ali no versículo 14 diz assim, Mocinha. os espias, né? Então lhes disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão, e será, pois, que dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. A partir do momento que ela faz essa aliança com esses homens, né? Ela fala: olha, assim como eu usei de misericórdia com vocês, usem com misericórdia comigo, com a minha casa. A gente vê essa resposta, né? Os espias ali eram como se fossem enviados de Deus, né? Como se fosse essa boca de Deus para Raabe ali, né? Olha, se você obedecer aquilo que eu tenho falado, se você fizer fielmente, de acordo com aquilo que nós vamos falar para você, Deus também será fiel com você e ele vai salvar você e a sua casa. E assim, meninas, o que nós vamos responder a essa fidelidade do Senhor? Deus também está falando, o que falou para Raabe, ele está falando com você, sabe? Vai depender de você crer, né? Como a Raabe já declarou aqui, que ela acreditava que esse era o Deus verdadeiro, esse dono dos céus e da terra. Depende então de você crer, agora depende de você fazer uma aliança com ele, depende de você se render e depende de você obedecer, para que você vá e coma e viva do melhor dessa terra, né? Porque quando Deus desce a Canaã ali, a terra prometida para o povo de Israel, uma terra que mana leite e mel, o Senhor ia fazer isso de forma completa, como fez com ela, e o Senhor está para fazer isso com a nossa vida. Nós estamos nesse processo aí, só que depende da gente crer e obedecer, né? Isso é muito importante. E, gente, no versículo 17, eu estou pulando aqui alguns versículos, porque a gente não lê o texto todo, né? É muito grande.
disseram-lhe os homens, desobrigados seremos deste teu juramento, né? Eles começaram a fazer essa aliança com ela ali, fazendo esse acordo com ela, né? E eles disseram, olha, desobrigados nós estaremos desse teu juramento que nos fizeste jurar. Se, no versículo 18, se vindo nós à terra, não atares esse cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça e nós seremos inocentes, mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça se nele pusermos a mão. Quer dizer, eles disseram, se você obedecer fielmente ao que nós estamos, às instruções que nós estamos te dando, né, vai ser a nossa vida pela tua, nós vamos pagar pela sua vida. Se você obedecer, né, tudo vai acontecer de acordo, mas se você também não obedecer, que o próprio sangue caia sobre a vossa cabeça, você vai ser culpada, né, de não ter seguido fielmente, né, e se nós não formos fiéis também, né, que o sangue caia sobre nós. Então, assim, era um acordo, e era como se Jesus, se Deus estivesse ali falando com ela, né? Segue fielmente as minhas instruções, crê, confia, obedece, né? Porque você vai ser salva. Senão, a responsabilidade vai ser sua. E a gente vê esse fio de escarlata, a gente já está careca de saber o que esse fio de escarlata representava, né? Escarlata era escarlate, né? Que a Bíblia fala escarlata, hoje a gente usa escarlate, que é o vermelho. E esse fio vermelho que ela colocaria lá na janela dela era exatamente representando o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo, né? Era como se fosse daquela mesma maneira que o sangue era colocado na verga, né, em cima da porta lá do povo de Israel, lá no Egito, e o anjo da morte passou por cima, né? Era dessa mesma forma, né? Quando o povo de Israel visse aquele vermelho, aquele fio vermelho, quando se visse aquele sangue do Cordeiro marcando aquela janela, né, significaria que ali havia salvação. É o sangue do Cordeiro que está sobre nós. E aí, meninas, assim, trazendo para as nossas vidas, né, Raabe, a improvável. A gente gosta de falar isso, né, essa palavra, essa improvável, né, essa mulher, assim, que é desqualificada. Isso eu queria chamar a tua atenção, assim, nós somos desqualificadas, nós não temos as qualificações para entrar, para estar na presença de Deus como nós estamos hoje. Foi a graça dele, o favor dele, que olhou para nós, na nossa condição, igual aquela mulher prostituta, aquela mulher apegada às suas coisas, aquela mulher vivendo em cima do muro, né, não sabendo que decisão tomar, aquela mulher de prazeres, né, que buscava prazeres ali na sua vida, igualzinho a nós, né? Deus olha para essa mulher como olha para nós, sabe? Você não tem nada, você é desqualificada para a salvação. Nós somos desqualificados, nós não temos virtudes em nós que possam agradar a Deus, dizer para Deus, eu mereço, porque eu fiz isso ou aquilo, porque eu tenho isso ou aquilo. Não, nós somos completamente sem qualidades morais para agradar a Deus, mas assim, por causa desse fio escarlata, por causa desse sangue do Cordeiro, nós fomos tornados assim, aptos para entrar na presença de Deus, né? Dessa forma, assim, né? E eu fico pensando, meninas, que a Raabe colocou esse cordão de escarlata lá, desde o dia que esses homens disseram para ela colocar, ela colocou. Quantos dias de espera, né? Porque a Bíblia vai dizer aqui, vai passar aqui pelo capítulo 4, capítulo 5, 6, até se concluir essa queda aí de Jericó, lá pelo capítulo 6, capítulo 7. Então, assim, passou-se um tempo. E Raabe com aquele fio de escarlata, Raabe assim não teve vergonha, sabe, de expor aquele fio de escarlata. Raabe assim esperou, né? E aquele fio era assim a materialização da promessa. Ela era a matéria da promessa, né? O que aquele fio representava era a promessa de Deus de salvação sobre ela e a casa dela. E assim o fio era só a materialização disso. E assim, quanto a nós, meninas, o que materializa aí essa promessa, essa salvação de Deus sobre nós, né?
O que materializa isso? O nosso testemunho, né? A nossa vida aqui condizente, a nossa vida demonstrando que há uma transformação, que nós cremos, que nós nos apegamos a essa promessa de Deus e a gente está esperando essa volta. Ele vai vir e vai ver o fio de escarlata sobre a nossa casa e vai vir com a salvação sobre nós. E essa mulher, ela é muito esperta e assim, como ela é maravilhosa nisso que ela pensa, né? Porque ela não vê a salvação só para ela, mas ela fala da sua casa, da casa do seu pai, então ela fala dos seus irmãos, talvez até tios ali, primos, os parentes chegados, avós, né, os filhos, tudo que ela possuía, tudo que ela tinha, ela queria que fosse englobado nisso aí, nessa promessa de salvação. E eu tenho certeza que é isso que você deseja para sua casa, sabe? Assim como Raabe, desqualificada, né? Sem moral nenhuma, mas assim, esse Deus vem fazer uma aliança com uma mulher sem moral, sabe? Com a minha vida, com a tua vida, sabe? Que moral a gente tem para chegar diante de Deus e pedir alguma coisa, requerer alguma coisa, mas essa graça de Deus que transforma a nossa vida, né? Ele vem sobre nós, sabe? E ele fala, olha, então faz isso porque isso vai atingir a tua casa toda. Se você fizer essa aliança comigo, colocar esse sangue do Cordeiro lá, essa imagem de sangue sobre a tua casa, vai ser alcançada toda a tua família, tudo que você tem, sabe? Todos os que estiverem contigo vão ser atingidos, sabe? Vão ser abençoados. Então, assim, sobre essa responsabilidade que nós temos quando a gente crê, sabe? Quando a gente deixa que Deus quebre essas muralhas ao nosso redor e entre na nossa casa e transforme a nossa vida. Todos eles vão ser alcançados, né? Vai transbordar sobre aqueles que estão conosco. Isso a gente pode ter certeza. E a gente vê, meninas, assim, que no capítulo 6, a Raabe faz rigorosamente, ela faz exatamente o que os espias falam para ela fazer, né? E assim, a gente vê ali o povo de Israel começa a rodear a cidade de Jericó, eles rodeiam ali por 6 dias, no 7º dia eles rodeiam 7 vezes, tocam as trombetas por 7 vezes, a arca da presença do Senhor está ali, e assim a gente vê que eles gritam debaixo da ordem, debaixo da obediência ali de Josué, e aquelas muralhas caem, aquelas muralhas vão ruir, né? E os espias olham, né? Todo o exército já estava sendo informado, né? Há um exército dos céus que está sendo informado a nosso respeito, porque não eram só os espias que estariam ali, era um exército inteiro, né? Todo o povo de Israel ali em marcha ao redor daquela cidade, e todos eles sabiam que Raabe ia ser poupada, todos eles tiveram aquela informação. Então eu queria dizer para você que eu tenho certeza que nos céus há um exército poderoso informado a nosso respeito, né? O Senhor já tem dito aquela mulher, aquelas meninas lá, aquelas que têm a marca do Cordeiro, que têm o sangue do Cordeiro sobre si, né? Elas serão poupadas, sabe? Há um exército em marcha, né? Há uma ordem de guerra, né? Contra o povo, né? Contra aqui a terra, né? Que vai destruir a terra. Mas assim, nós somos poupados espiritualmente, nós estamos nele por causa do sangue do Cordeiro. Sabe, meninas, isso é lindo demais, né? O versículo 17 diz que somente Raabe ia viver e todos os que estivessem na casa com ela, sabe? Isso é poderoso demais. A gente vê que isso realmente aconteceu, ela foi salva, foi retirada de lá com vida e todos os que estavam com ela e levados lá para o meio do povo, no meio do arraial de Israel, né? E Raabe começa ali a ter uma nova vida. Raabe teria que se colocar debaixo da autoridade dos reis ali, teria que se colocar debaixo da cultura de Israel, se colocando debaixo da autoridade do Deus de Israel, aprendendo com eles, vivendo de acordo com os costumes dele. Raabe se coloca nesse lugar de rendição, de entrega, de obediência. E o Senhor está nos chamando nessa manhã para isso, sabe? O Senhor faz essa aliança, o Senhor te tira desse lugar de estar em cima do muro, desse lugar de prostituição, desse lugar em que você é infiel a Ele, desse lugar de você não conhecê-lo, né? O Senhor te tira desse lugar, o Senhor te tira desse lugar de dores, lugar onde você é oferecido apenas como objeto de prazer, né? De troca. O Senhor te tira desse lugar, desse ambiente, né? Desse lugar onde você se acha fortalecida, onde você constrói muros, né? Que as pessoas não têm acesso a você. Você muitas vezes constrói essas fortificações para se proteger
proteger, e você acha que você pode se proteger dessa forma, mas Deus tem enviado uma palavra para nós nessa manhã, de que Ele quer destruir as nossas fortificações e quer construir as deles. Ele quer nos levar para um lugar espaçoso, para essa terra que mana leite e mel, na sua presença, aprendendo da sua cultura, aprendendo daquilo que Ele tem, aprendendo da sua palavra e espalhando essas boas notícias. Assim como Raabe ouviu aqui, ela já ouvia que esse Deus Todo-Poderoso estava se aproximando dela. Deus está se aproximando de você nessa manhã. O Senhor vem ao teu encontro, te chamar nessa manhã, sabe? Deus está quebrando as barreiras que estão ao teu redor e Ele vem acessar a tua vida nessa manhã, sabe? Eu queria te dizer que assim como o Senhor acessou o coração de Raabe, assim como o Senhor escolheu Raabe, sabe, para ser predestinada, agora é a hora de você dar essa resposta. Sim, eu aceito essas condições, eu aceito atar na minha vida, na minha casa, o fio de escarlata. Eu digo sim a essa proposta de Deus, a essa aliança com Ele, sabe? O Senhor está acessando a sua vida. Raabe era improvável, Raabe era uma mulher qualquer, né, que se dizia naquela época. Eu não sei qual a tua história de vida, como que você chegou até aqui, mas o que eu quero dizer essa manhã é que o Senhor quer te acessar, o Senhor quer entrar na tua casa, o Senhor quer entrar para transformar a tua história, sabe? Deus aqui, os versículos seguintes vão dizer assim, que Deus transformou a história de Raabe, sabe? Uma coisa muito linda que para dizer para você que Raabe foi contada como heróis da fé. Lá no livro de Hebreus, quando fala dos heróis da fé, fala de Raabe, sabe? Fala que ela foi contada porque ela creu dessa forma, e o Senhor quer escrever uma nova história na tua vida, dizendo para você que você vai ser contada como uma heroína da fé, aquela que o céu vai saber a teu respeito, que você era mulher que orava, que chorava, que se derramava diante do Senhor, mas que você conquistou aquilo que você foi buscar, em nome de Jesus, sabe? O Senhor quer dizer, quer contar a teu respeito, fazer você estar lá nessa galeria, nessa listagem aí de pessoas que creram, de pessoas que confiaram. Raabe tinha que crer nessa promessa, sabe? Raabe tinha que colocar o coração nela nisso e obedecer. E Deus está te chamando nessa manhã, sabe? A colocar o teu coração nisso e obedecer, a largar para trás os teus deuses, largar para trás a tua história, né? Os teus feitos, largar para trás ali os teus negócios, né? Aquilo que você tem lutado para viver a vida que Deus tem para você. E Raabe talvez assim não soubesse, Raabe talvez fosse achar que ela fosse liberta ali apenas de ser morta em Jericó, e que ela fosse ser uma escrava ali, né, na cidade ali com o povo de Israel. Mas o que acontece aqui, o que a gente vê é que Deus dá a ela uma nova chance, assim como o Senhor está fazendo com você, conosco nessa manhã. Essa manhã aqui que nós acordamos, nós falamos de trabalho, de casa, né, iniciamos falando dessa forma, mas assim, é uma nova chance que o Senhor está nos dando de viver perto dele, de viver em aliança com ele, sabe? O que Deus faz com Raabe? Deus dá um casamento para Raabe. A gente vê isso na história aqui, no livro de Josué, não vai contar especificamente, mas quando a gente vai ler a genealogia lá de Mateus, por isso que é tão importante genealogia, porque a gente fica entendendo, né? A gente vai ler aqui em Hebreus, dos heróis da fé, a gente vai ver que Raabe casou-se com um homem, né? Com um homem lá do povo de Israel. Ela se casa com esse homem era da linhagem da tribo de Judá, tribo escolhida pelo Senhor, né? E essa mulher, ela vem a ser a mãe de Boaz, né, que casou-se com Ruth, né, que a gente vê aí a história, e assim, ela vem fazer parte da linhagem, né, de Jesus Cristo, gente. Que coisa mais poderosa, que coisa linda, como que Deus transforma a vida dessa mulher, de uma prostituta a fazer parte, a entrar na linhagem aqui de Jesus. Por que Deus faz esse tipo de coisa? Como é que Deus faz? Não tinha outra mulher, não tinham outras mulheres para fazer parte da linhagem, não tinham outras. Isso vem falar para a gente dessa graça, dessa eleição do Senhor, sabe? De que o Senhor não faz acepção de pessoas. Assim, o Senhor envia a sua salvação tanto para os judeus como para aqueles que não são judeus, aqueles que se acham como aqueles que se não acham, né? Que não se acham. Eu tenho certeza que você não se acha nada, que você acha assim que você não tem valor algum, mas por
causa do sangue do Cordeiro, por causa desse fio escarlate, por causa dessa promessa colocada sobre a sua vida, sabe? Você hoje tem valor na presença de Deus, e Deus quer contar você na linhagem dele, na linhagem daqueles que contam a sua história, na linhagem daqueles que pregam as boas notícias, sabe? Não sei qual a tua história de vidas, talvez você veio lá uma menina, né, pequena, quantos abusos, quantas circunstâncias. Raabe viveu ali, né, na cidade de Jericó, e assim, ela talvez não tivesse culpa de ter nascido naquela cultura tão idólatra, né? Talvez você não teve culpa das situações que você passou, que você viveu, as marcas da tua vida, né? Mas assim, o que importa agora é essa marca do sangue do Cordeiro sobre a tua vida, que renovou todas as coisas, né? A tua linhagem já não é mais aquela lá de Jericó, agora é uma linhagem nova em Cristo, é uma vida nova que o Senhor tem para oferecer a você. E assim como Deus foi lá e buscou Raabe lá naquele lugar improvável, lugar de prostituição, sabe, em cima do muro, naquele lugar ali, num lugar idólatra, né? Deus está buscando a tua vida, te chamando, querendo te tirar, sabe, dos lugares onde você tem se metido, dos lugares onde você tem sido colocada, e talvez assim não tenha, você não tem culpa sobre isso, mas assim Deus vem retirar toda a maldição, Deus vem desfazer tudo aquilo que é contrário à tua vida, para te colocar num lugar espaçoso, numa linhagem espaçosa, numa terra produtiva, sabe? Deus está te chamando para isso, meninas. Assim, voltando a essa palavra, né? Você se acha improvável, nós somos improváveis, não somos aquelas pessoas que reunimos as condições, né, para Deus nos usar e Deus fazer grandes coisas, mas Deus tem prazer em transformar aquilo que é sujo, aquilo que é inútil, aquilo que é ruim. Ele é especialista em transformar isso em algo útil, em algo bom, em algo agradável a Ele. Basta somente que a gente creia, que a gente obedeça, que a gente se submeta, que a gente se entregue. Deus está te chamando nessa manhã, assim como Ele foi lá na casa de Raabe. Deus está te chamando. Eu quero escrever uma nova história. Eu quero te colocar num novo lugar. Eu quero te dar novas chances, uma nova vida. E eu quero te colocar numa linhagem boa. Eu quero te fazer parte da promessa dele. Deus tem feito isso conosco e ele tem nos chamado para esse novo nível. Raabe passou de um nível assim, talvez ali alto, que ela achava que ela estava numa cidade fortificada. Deus, assim, com o estalar de Deus, Deus destrói aquilo tudo. Mas Deus coloca ela num novo nível, um nível espiritual, um nível de esperança, um nível de garantias na presença dele. E Deus tem te chamado, você e toda a sua casa, para serem atingidas, alcançadas por esse cordão de escarlata vermelha. Deixa Deus assim agir na tua vida dessa forma, te levar a esses lugares mais profundos, né? Lugares espaçosos nele, lugar onde você vai ter uma vida espiritual abundante, de conhecimento de quem ele realmente é, e de te transformar aquilo que vai ser gerado através de você. Como Raabe aqui entrou nessa linhagem, nessa genealogia de Jesus, o que foi gerado através dela, né? Agora ela com uma nova vida, realmente trouxe novidade para a terra, né? E é isso que o Senhor quer fazer através de você, gerar através de você. Você é improvável, você que acha que você não tem condições, né? Deus te faz provável, Deus te elege, Deus te chama nessa manhã. Amém, meninas? Em nome de Jesus, eu não sei de qual cidade fortificada você vai ter que sair dessa manhã, mas assim, se renda a essa atuação do Senhor aí, né? Se renda a essa promessa do Senhor, porque Ele quer fazer grandes coisas, né? Deus usa as coisas que não são como se fossem, né? Deus usa as coisas vis e loucas dessa terra, né? As mulheres desprezadas, as marcadas por sentimentos difíceis. Deus assim usa essas mulheres para transformar totalmente uma sociedade, transformar uma geração, assim como Ele tem feito com as nossas vidas. Eu sou essa mulher improvável, eu sou uma dessas mulheres que me achava um nada, que me achava desprezível, pequena, sem nada, sem chances, sem oportunidade.
e Deus tem feito algo através da minha vida. Não que eu mereça, mas assim, por causa do amor, por causa dessa graça dele. É isso que ele quer fazer com cada uma de nós. Amém, meninas? Que você viva essa semana com essa palavra, sabe? Eu fui uma improvável, diga isso, eu fui, mas hoje eu sou contada dentro da promessa do Deus Todo-Poderoso. Eu fui uma improvável, ninguém dava nada por mim, mas hoje eu posso ser. Hoje eu posso ter algo sobre a minha vida e sobre a minha casa, por causa da graça do Senhor. Amém, meninas? Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigada. Obrigada porque o Senhor tem construído, Senhor, algo ao nosso redor. O Senhor destruiu os nossos muros. Aquilo que nós levantamos como fortificação, aquilo que nós erguemos, Senhor, para nos proteger os nossos sentimentos, as nossas emoções, porque nós fomos feridas, nós fomos usadas, assim como Raabe, talvez usada para muitas prostituições, para apenas ser um objeto de desejo, Senhor. Mas o Senhor é Deus Todo-Poderoso, Senhor, que nos chamou para fora dessa cidade, nos chamou para fora dessa fortificação, destruiu os nossos muros, nos colocou, Senhor, expostas, Senhor, num lugar aberto, Senhor, mas porque tinha uma novidade de vida para nós. Nós te louvamos por isso, Senhor. Nós temos certeza que cada mulher aqui, Senhor, pode ser atingida, Senhor, por esse fio de escarlata, Senhor. Nós temos certeza, Senhor, que o sangue do Cordeiro pode correr sobre nós, sobre a nossa cabeça, Senhor. Deus, é alcançar a nossa casa, alcançar aquilo que é nosso, Senhor, e dar um novo sentido, dar um novo destino para as nossas vidas, Senhor. Deus, que nessa manhã do Senhor chame para fora cada mulher aqui, Senhor, para uma vida intensa na tua presença, Senhor. Uma vida, Senhor, onde elas serão conhecidas pelos céus, Senhor, onde o exército dos céus, os anjos, Senhor, aqueles que trabalham a teu favor, conhecerão o nome dessas mulheres, Senhor, e pouparão elas da destruição, Senhor, elas e as suas casas. Senhor, em nome de Jesus, que essa semana seja uma semana em que as tuas filhas, Senhor, possam viver, Senhor, essa realidade da promessa, Senhor. Ó Deus, há um poder sobre as nossas vidas, Senhor, que não é nosso, que não fomos nós que conquistamos, mas é o poder do sangue do Cordeiro, que transforma todas as situações, Senhor, que nos dá vitória, Senhor, nessa manhã, Senhor. Deus, nessa semana, que as tuas filhas, Senhor, possam viver, Senhor, ó Deus, como filhas de um rei, Senhor, como participantes desse novo reino agora, Senhor, e andar, Senhor, de cabeça erguida nessa terra, Senhor, fazendo a tua vontade, sabendo que elas serão contadas como aquelas, Senhor, que creram na tua promessa. Senhor, em nome de Jesus, que seja ativada na vida das minhas irmãs, Senhor, nessa semana, Senhor, uma esperança, Senhor, ainda que elas tenham que passar com esse fio de escarlata por muito tempo, Senhor, esperando o cumprimento, esperando, Senhor, quando elas serão poupadas, Senhor, que elas possam crer, que elas sejam firmes, Senhor, constantes, Senhor, em Ti, Senhor, que elas não se desapeguem desse fio de escarlata, Senhor, mas que elas os segurem forte, Senhor, ó Deus, como essa materialização dessa promessa do Senhor sobre as suas vidas, sobre as suas casas, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que elas possam recorrer, Senhor, a essa aliança contigo, Senhor, Deus, que elas possam, Senhor, te fazer lembrar, Senhor, lembra-te de mim, da aliança que eu fiz contigo, e salva a minha casa, salva os meus negócios, salva o meu trabalho, Senhor, salva a minha família, Senhor, para glorificar o teu nome, em nome de Jesus, Senhor, abençoe a casa das tuas filhas, Senhor, Deus, nos tira desse lugar de em cima do muro, Senhor, nos faça decidir, Senhor, pelo teu lado, por estar contigo, caminhar contigo, Pai, em nome de Jesus, que a gente se esqueça do nosso passado, nós nos esqueçamos da nossa vida de Raabe, da nossa vida de meretriz, da nossa vida de viver em cima do muro, mas que a gente agora esteja com os nossos pés firmes, Senhor, na terra prometida, vivendo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, meninas. Que Deus abençoe vocês essa semana, que as boas expectativas, as boas notícias estejam sobre nós. Amém? Obrigada. Que venham as novidades de vida aí do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Beijo, meninas.